Então, vamos lá. As 7 taças. A purificação final da alma. São capítulos 15 a 16 do livro do Apocalipse. Amém? Então, nesta interpretação, mais uma vez, não anulando a outra, mas nesta, as taças não são o fim do mundo. São o fim do ego. A ira de Deus, para que a gente entenda, não é a raiva emocional como a do homem. A ira de Deus é a força do seu amor contra tudo o que nos destrói. Olha, se vocês entenderem só isto do vídeo de hoje, já ganhei o dia. Amém? Então, estes juízos não são contra os filhos, são contra o ego, a religião morta, feridas emocionais não tratadas e os sistemas interiores que ainda resistem ao governo de Cristo. Quem passou pelos selos e trombetas e foi arrebatado espiritualmente, não passa pelas taças. As taças são para aqueles que creram, mas ainda resistem à cura. Deus não está a destruir pessoas. Ele está a destruir tudo o que está a destruir essas pessoas por dentro. Antes de entrarmos taça por taça, entenda uma coisa. As doenças físicas não começam no corpo. Começam no espírito e nas emoções, porque nós somos o espírito, a alma e o corpo. Uma coisa não funciona sem a outra. Feridas emocionais, traumas, orgulho, religiosidade, tudo isso gera cargas tóxicas que o corpo um dia manifesta. Quando a alma resiste à cura do Espírito Santo, a taça é derramada, revelando o que estava escondido. Portanto, as doenças nas taças não são punição, são sintomas espirituais manifestos para que a cura seja definitiva. Então, a primeira taça, Apocalipse 16, versículo 2, peço desculpa. O primeiro anjo foi derramar a sua taça sobre a terra, e apareceram chagas malignas e dolorosas nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua estátua. Representa a exposição das feridas ocultas da alma. Tudo o que a pessoa reprimiu, mágoa, rejeição, culpa, orgulho ferido, vem tudo à tona. Isso muitas vezes se manifesta fisicamente, em forma de doenças autoimunes, inflamações, problemas de pele e os cancros. O que é um cancro? Eu não sou médica, falando na linguagem normal, é a célula que se rebela contra o corpo e começa a se dividir conforme lhe apetece. Simplificando aqui, não é? Então, simboliza o ego rebelde, mágoa profunda, rejeição, autopunição, tudo acumulado. O cancro já é uma linguagem do corpo a dizer: isso já está por aqui. Algo dentro de mim está fora do governo de Deus. O que é que são doenças autoimunes? É quando o corpo ataca a si mesmo. Então, quando a pessoa não perdoa de boca, mas não perdoa, carrega a culpa, a autoacusação, o corpo começa a atacar a si mesmo. Então, toda a ferida da alma, que não é tratada pelo amor, acabará por ser exposta para ser curada pelo juízo. A segunda taça, versículo 3. O segundo derramou a sua taça sobre o mar, e a água do mar tornou-se como sangue de cadáveres, e morreram todos os peixes que lá havia. O mar representa as emoções.
Quando se torna em sangue, significa emoções corrompidas, tóxicas, mortas. Imaginem o mar com sangue, né? A pessoa entra em estados emocionais extremos. Depressão profunda, raiva intensa, instabilidade emocional. Terceira taça, versículo 4. O terceiro derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tinha poder sobre as águas a exclamar: Tu és justo, és aquele que é e que era. Tu és o santo. Por isso, assim julgaste. Aqui, Deus atinge a fonte interior dos pensamentos e das crenças e revela que a fonte interior precisa de ser purificada pela verdade. Quarta taça, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. O sol ficou tão ardente que abrasou a humanidade. As pessoas sofreram grandes queimaduras, versículo 9, e maldiziam o Senhor que com o seu poder tinha mandado tais castigos. Mesmo assim, não se arrependeram para darem glória a Deus. O sol representa, aqui nesta visão, a luz da verdade de Deus. Mas quando a alma resiste, devido àquilo que nós já falamos, a luz que deveria curar, ele queima. E depois a pessoa diz: ai, mas porquê que isto não está a acontecer? Mas Deus não gosta de mim. Pois, meus amigos, é isto. Quinta taça. Vamos lá para o versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino desta ficou todo às escuras, e toda a gente mordia a língua de tanta dor. Agora, Deus atinge o trono do ego, o centro de controle da alma. Surge confusão, ansiedade, depressão, até doenças mentais como demência. Não é condenação, é Deus a derrubar o ego para que Cristo reine naquele lugar e a pessoa a resistir. Sexta taça, vamos aqui para o versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio ficou seco, preparando-se assim o caminho para os reis do Oriente. Eufrates era o limite que protegia a Babilônia. Quando seca, os exércitos podem entrar, né? Isso significa que Deus remove as falsas proteções da alma. Aquilo que a pessoa pensava que a sustentava, religião, orgulho, aparência, agora é removido. Chega o Armagedon interior. Não sei bem se é assim que se diz, mas entenderam, né? A batalha final entre o ego e o espírito. Sétima taça. O que é que diz? Está feito. Versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar. Do interior do templo saiu uma voz muito forte que vinha do trono e dizia: está feito. É a consumação do processo de cura. O ego deixa de governar e Cristo reina plenamente. Então, meu irmão e minha irmã, se você está a passar por confrontos, crises, dores, doenças na alma ou no corpo, não pense que Deus o abandonou. O corpo grita aquilo que a alma quer silenciar e silenciou. Se o seu corpo se manifesta, escuta, Deus está a chamar para a cura completa. Não basta ir ao médico e tomar um remédio. Não estou a dizer que não se deve ir ao médico, porque quando a coisa já chegou a tão extremo, deve. Mas é preciso perguntar ao Espírito Santo: qual é a raiz desta enfermidade na minha alma? O que é que tu queres tratar dentro de mim? Porque você até pode tomar os remédios, pode fazer os tratamentos, pode pedir ajuda às pessoas com dom de cura, que eu sei que existem, conheço algumas, mas a sua cura não está no comprimido e não está nos outros, está na revelação. Amém? Então, e o que é que acontece com aqueles que estão a passar por isto tudo
e não se rendem, vão continuar a passar. Amanhã falaremos mais sobre isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.